Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes? E hoje eu resolvi atacar num problema de conceito do nosso futebol. Vocês já repararam como os nossos laterais, direito ou esquerdo, participam muito pouco da fase ofensiva das nossas equipes? Fique aqui que eu te explico já já. Vamos embora começar! Eu acho que ninguém duvida que o Liverpool tem a melhor dupla de laterais do mundo, concordam? Alexander-Arnold pela direita e Robertson pela esquerda parecem não ter concorrência tamanha bola que eles vêm jogando. E percebam, não estou falando que eles sejam os melhores laterais da história do futebol. Não. Digo que são os melhores da atualidade. Mas eu quis hoje aumentar um pouco mais essa discussão. Quem acompanha o futebol brasileiro e o futebol europeu, especialmente os top 5, inglês, espanhol, alemão, italiano e o campeonato francês, vai perceber que as equipes de lá, as grandes, usam bastante os laterais na fase ofensiva. Isso independe da parte técnica, mas quase todo time grande europeu joga com os dois laterais participando bastante das jogadas. Por isso, eu fui mergulhar nos números do SofaScore para fazer umas comparações com os jogadores dos nossos 4 melhores times do último campeonato brasileiro com os grandes de lá. Alexander-Arnold jogou 20 partidas na Premier League. Ele costuma dar, vejam só vocês, em incríveis 101 toques na bola durante 90 minutos. Só nessa temporada já fez 2 gols e olha que não costuma finalizar, mas deu 8 assistências, criou 13 grandes chances e deu 3 passes decisivos. O escocês Robertson tem o mesmo número de partidas e toca na bola um pouco menos, mas nem tanto, 90 vezes. Já fez um gol na temporada 2019 e 2020 e dá um arremate a cada 2 partidas. Assim como o companheiro ajuda demais na frente, são 6 assistências, 8 grandes chances criadas e costuma dar um passe meio decisivo. Você até pode reclamar que eu apelei, que eu fui buscar logo os números dos melhores jogadores do mundo nas posições. Vocês estão certos, mas se formos buscar e olhar para o lado, os números caem, pero no mucho. Ricardo Pereira, lateral direito do Leicester, costuma dar 93 toques na bola. Já marcou 2 gols e olha, ele tem um índice de finalização baixo. Além disso, deu uma assistência. Para não ficar só na Inglaterra, vamos para a Espanha, onde Carvajal do Real Madrid tem praticamente a mesma média, marcando um gol, dando 4 assistências em 16 jogos e criando 5 grandes chances. Notaram o envolvimento dos laterais? Nos clubes grandes ainda temos o Walker do Manchester City dando 83 toques, o Wan-Bissaka do United também nesta faixa. Os times de ponta estão com seus laterais participando no mínimo 81 vezes. Mas e aqui no Brasil? Amigo, estamos com números próximos das equipes pequenas do velho mundo. O Felipe Luiz foi o lateral no futebol brasileiro mais participativo entre os 4 primeiros colocados. Mas repare como cai. Foram quase 78 toques em média. Nenhum gol, mas 3 grandes chances criadas. O Rafinha está praticamente junto com 77. Também não fez gol, mas deu 5 assistências e criou 4 grandes chances. Marcos Rocha do Palmeiras e o corintiano Fagner ficaram na casa dos 73. Os demais, todos na casa dos 60, um pouco mais, um pouco menos. Estes números se equivalem aos laterais do Watford, por exemplo, penúltimo colocado na Premier League. Yamat e Rolebas também costumam participar por 60 vezes no jogo. E eu fui ouvir um estudioso do futebol sul-americano, José Novales, para ele opinar sobre isso e dizer se é uma tendência que se repete nos outros países sul-americanos. A construção do jogo feita pelo lateral, que aqui no Brasil, em geral, é muito reduzida. A sua importância ficou reduzida muito à ideia de que ele é um defensor. Essa ideia está muito centrada, está muito arcaica, ligada a uma visão de futebol muito arcaica, o que é praticado aqui no Brasil. Nos demais países da América do Sul, a gente não vê muito esse tipo de coisa. Em alguns deles, praticamente não vemos mais essa visão do lateral como um defensor. O lateral na Argentina, especialmente, é um construtor de jogo, que faz muito parte ali
do setor de meio campo, que sabe jogar por dentro, sabe trabalhar muito tempo ali no campo de ataque, no terceiro terço do campo, né? No São Lourenço a gente tem o Marcelo Herrera, que muitas vezes é um atacante. No River temos o Montiel, que muitas vezes é um meio campista. No Lanús temos de Plácido de um lado, Pasquini de outro, assim como seus reservas. São jogadores que constroem bastante o jogo a partir da faixa central de campo. Saindo da Argentina, nós temos no Olímpia, no Paraguai, jogadores que fazem esse tipo de trabalho. Nós temos no Uruguai, né, que tem times muito defensivos, né? Nós temos o Matias Vinhas do Nacional, que praticamente é um meia e que atuaria como meio campista perfeitamente na maioria dos clubes grandes aqui do Brasil. Um grande jogador, muito interessante. Nós temos o Chile, o Bocejuno, em Laú, né, que praticamente fica quase o tempo inteiro ali no setor de ataque. Mas aqui no Brasil a gente vê o lateral como um jogador que, quando vai para o campo de ataque, ele precisa retornar imediatamente para recompor, porque ele é muito importante como peça defensiva, né? E, infelizmente, né, esse tipo de visão está muito ligada à forma do comando, né, a forma como se comanda os clubes brasileiros, a forma como os técnicos brasileiros veem o futebol aqui no Brasil, né? E nesse contexto, o próprio sistema defensivo, a visão do sistema defensivo, a concepção de sistema defensivo também é muito arcaica. Ora, o sistema defensivo pode perfeitamente suportar que uma das suas peças saiam da posição, vá para o meio campo fazer o trabalho de construção, vá para o ataque fazer o trabalho de construção, seja o lateral ou seja um zagueiro, né? Por quê? Porque o sistema defensivo precisa ser capaz de cobrir a ausência desse jogador. Que os treinadores estrangeiros consigam trabalhar melhor essa ideia e aprofundar a visão do lateral como um jogador muito importante também para a construção do jogo, algo que aqui foi um tanto quanto esquecido. É isso. Só para vocês terem uma ideia de que isso é padrão do nosso futebol, eu vou dar um exemplo, um último número para vocês. Sabe quantos toques o Daniel Alves costumava dar na sua última temporada pelo PSG como lateral, na temporada 2017 e 2018? 97. Foram 7 assistências, 6 grandes chances e quase 2 passes decisivos por jogo. Jogando como meia no São Paulo, caiu para 91. É cultural, gente, e prejudicial para nós, para o nosso futebol. A gente precisa soltar os nossos laterais, eles podem e devem render muito mais. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Clique aqui no like e nos ajude a ganhar relevância junto ao YouTube. Clique também no sino para estar sempre atualizado. A gente sobe um vídeo novo e você fica sempre informado. Fale comigo também pelas redes sociais. Os endereços também estão na descrição do vídeo. E se inscreva no Esporte do ClickTube. Na próxima terça-feira, a gente está de volta. É só chegar. Um grande abraço.